Fala pessoal, belezinha? Mauro aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo hoje eu vou estar dando uma dica aí de como a gente faz para baixar o Kali, subir ele num virtualizador, que no caso aqui a gente vai estar utilizando o VirtualBox, e configurar um ambientezinho ali para a gente estar realizando testes, principalmente testes de pentest, testes de segurança, configurações, implementando os sistemas, criando um ambiente, ali, uma infrazinha para a gente estar praticando aí as dicas que a gente está passando. E eu peço aí, pô, pessoal, já se inscreve aí no canal, já deixa um like aí quem tá gostando do nosso conteúdo. E se tiver dicas aí de vídeo que a gente possa estar trazendo, aí pode deixar nos comentários também. A gente agradece aí, pessoal. Então, sem mais delongas aqui, vamos partir direto pro nosso conteúdo, né? Então hoje a gente vai estar passando uma dica aqui, como que a gente baixa o Kali. Ele é bem intuitivo, bem tranquilo. E como que a gente baixa o nosso VirtualBox, né? Então para esse vídeo aqui, eu vou estar utilizando o VirtualBox 7.0.10, que é a última versão que a gente tem disponível lá no site. E também o Kali 2023.3, que também é a última versão que está disponível lá no site do Kali. Lembrando que aqui, né, o Kali sempre ele tem as versões, né, é o ano e o ponto alguma coisa, né, que são as versões que são disponibilizadas ao decorrer do ano, né, então conforme vai atualizando, lançando patches ali, correções, vai sendo implementado na versão final e é disponibilizado para download. Então, continuando aqui, pessoal, o Kali, a dica que a gente vai dar aqui é para baixar o Kali na máquina virtual, mas antes, deixa eu só trocar aqui para a página do navegador. Antes eu vou dar uma dica aqui como que a gente baixa o VirtualBox. Tranquilo, é bem fácil, bem tranquilo. A gente jogando lá, mandando pesquisar download VirtualBox. Primeiro site que abri, o site da Oracle lá, que é o site oficial do VirtualBox. Abri o site, entrei lá. Logo na sequência já vai estar o VirtualBox, a versão que ele está, no caso é a nossa última aqui, né? Eu posso baixar umas versões mais antigas, por exemplo a 6.1 ali. Sistema operacional, então eu escolho meu sistema operacional, no caso aqui eu vou estar usando o Windows, que é o sistema da minha máquina. Posso baixar para Linux, para Mac, enfim. Bem simplesão, quando a gente clicou para baixar, ele começa o download lá. Deixa eu cancelar aqui rapidão, porque eu já tenho ele baixado aqui. Então, baixei o Kali. Baixei o VirtualBox, né? Então, o que é o VirtualBox, pessoal? O VirtualBox, ele é uma ferramenta, é um software que a gente utiliza para virtualizar, né, máquinas. Aí eu posso definir conforme o hardware que eu tenho disponível, então eu posso configurar mais uma ou N máquinas, né, dependendo do meu hardware disponível. E eu vou configurando como se fosse um computador, né, um computador virtual dentro do meu computador. E para efeitos assim, de configuração de infra, eu posso enxergar como se fosse uma máquina física normal depois numa configuração de rede, né. Então, futuramente a gente pretende estar lançando mais uns vídeos aí sobre dentro desse tema, dessa temática aqui de máquinas virtuais, para a gente preparar um laboratóriozinho, preparar uma infrazinha para pentest, com máquinas vulneráveis, com uma máquina Kali padrão, que é essa dica que eu estou dando hoje, para a partir dela a gente realizar testes, né? E tá executando aí as dicas que a gente está passando. Então, baixei lá, né, o nosso instalador do VirtualBox. O VirtualBox, um detalhezinho aqui, ele tem uma licença livre, a licença dele, né? Ele tem restrição quanto aos complementos. Então, ele tem algumas ferramentas aqui de complementos que a gente pode estar instalando nele. Um extension pack aqui que ele tem, ó. Essas extension pack ele possui algumas restrições quanto ao uso, né, utilização, mas para usuário comum em casa, tranquilo, pode estar utilizando. Estudo também é mais isso quanto a empresas, né, que senão o pessoal pode estar utilizando isso como uma solução empresarial, por exemplo, para subservidores, né, e a ferramenta não é bem para isso, não é a melhor também que a gente tem nesse sentido. Então eu já vou aproveitar aqui na tela do navegador e vamos dar uma olhada como é que a gente baixa o Kali, pessoal. Está aqui nas minhas pesquisas. Então, download Kali Linux. Primeiro site que aparecer lá, Get Kali. Então, obtenha o Kali. A gente cai dentro do site do Kali, né? Então, vamos escolher. Existem algumas maneiras, né, de baixar o Kali. Eu posso baixar, por exemplo, uma ISO, né, que é uma imagem de instalação que eu vou ter que configurar uma máquina do zero lá no VirtualBox, definir a memória para ela, um disco para ela, carregar essa ISO num leitor lá, por exemplo, eu tenho que configurar um leitor de CD, como se fosse um leitor de mídia física mesmo, lá na minha máquina virtual, carregar a ISO para ela ser lida, mandar selecionar o boot para iniciar nessa ISO e a partir daí eu faço uma instalação padrão, né, a partir do zero lá no Kali. Mas o que a gente recomenda, e é a dica que a gente vai estar passando hoje, é fazer a instalação de uma máquina virtual, né? Então eu vou baixar uma máquina virtual pronta e vou importar, né? Vou jogá-la dentro do meu VirtualBox, que é o mais simples e o mais recomendado, e principalmente o pessoal que está começando, é bem tranquilo. Então logo na página inicial, na homepage aqui do site, a gente tem uma opção aqui, Virtual Machines, né? Então eu seleciono ela, ele já cai numa outra tela que tem algumas opções de algumas máquinas virtuais que a gente possui, né? Então aqui é para cada virtualizador. Então, por exemplo, eu tenho para o VMware, desculpa, que é um virtualizador, né? A gente tem para o Hyper-V, que é um virtualizador da Microsoft, para QEMU,
E algumas outras opções aqui. A gente vai estar baixando a do VirtualBox, né? Que é o virtualizador que a gente escolheu ali. Por ser mais amigável, por ser mais simples, por ser mais conhecido também, então a gente recomenda a utilização dele. Então eu posso baixar por torrent ou clicar para fazer o download direto. Eu recomendo fazer o download direto, né? Então quando a gente clica aqui, observe lá que o download iniciou. Eu vou cancelar ele aqui, que eu já tenho ela baixada. Então baixamos o Kali Linux. Por que a gente recomenda estar utilizando o Kali Linux, né, numa máquina virtual e não na nossa máquina física, né? Quando a gente trabalha nessa área de cibernética, de testes, até mesmo quem for aí para a área de análise de malware, desenvolvimento de artefatos, não é recomendável, né, que a gente utilize a nossa própria máquina, o sistema nativo na nossa própria máquina. Porque algumas coisas que a gente faz pode acabar crashando lá o sistema, a máquina não inicia, eu vou ter que recuperar, vou ter que reinstalar. Então, se eu tenho isso numa máquina virtual, eu tenho algumas opções, como o Snapshot, que é uma ferramenta que tem lá dentro do VirtualBox, que eu vou estar explicando, que a gente pode estar utilizando ele para salvar o estado da máquina antes de ser aplicadas algumas alterações. Então, se eu fiz alguma coisa que não deu certo, eu posso restaurar aquele estado antigo que eu salvei e volta tudo ao normal, né? Tudo ao estado funcionando como estava antes da alteração. Então, é legal, é recomendável. E até mesmo para quem, assim como eu, né, usuário Windows, né, então não tem um Linux nativo na sua máquina, fazer um Kali virtual funciona, vai funcionar perfeitamente. Então eu vou estar baixando aqui, né? A gente baixou. Vou estar ensinando como que a gente vai subir lá no VirtualBox, e para o pessoal que está utilizando, aí, estudando, praticando, treinando, é bem interessante. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nos downloads que a gente fez. Então beleza, pessoal, aqui está o nosso instalador do VirtualBox que a gente baixou, né? E o nosso Kali. Instalar o VirtualBox. Pessoal, 2 cliques, avançar, bem intuitivo, sem erro. Ele vai instalar. Já no final da instalação ele já pergunta se eu quero abrir, então já deixa marcada a janelinha ali, ele vai abrir automaticamente. E o Kali ele vem compactado, né? É um arquivo 7-zip. Então dá para fazer ali download 7-zip, programinha aqui simplesinho, baixa, instala ele. A partir do momento que eu instalei lá o 7-zip, eu posso vir clicar com o botão direito do mouse lá e tem a opção do 7-zip, extrair aqui. Ele vai fazer a extração, né, dos arquivos compactados, é mais ou menos uns 3 GB aqui, né, o nosso Kali, e vai ficar uma pastinha, né. Aí dentro dessa pastinha, a gente vai ter lá um arquivo de configuração lá que faz o link lá com o VirtualBox e um arquivo .vdi. Esse VDI é como se fosse o disco, né, o HD da nosso Kali, que já está configurado, que já está todo instalado, todo prontinho. Então, quando a gente importar lá no VirtualBox, ele vai carregar esse disco lá no VirtualBox e vai estar pronta a máquina, é só iniciar. Lembrando que se eu já partir lá para o VirtualBox e fizer essa importação, iniciar essa máquina lá, acrescentar essa máquina no VirtualBox e iniciar, ela vai ficar vinculada a esse local que está hoje, né, o meu arquivo, né, que a gente descompactou e criou a pasta, que é a pasta Downloads. Caso você não queira deixar, e eu recomendo tirar essa pasta, né, seleciona um outro disco lá, um disco onde está, aí é a organização de cada um, né, joga os seus arquivos lá na outra pasta do disco, cria lá uma pasta VM, joga lá, renomeia Kali, joga lá dentro essa pastinha aqui que a gente baixou, e a partir daí a gente vai lá para o VirtualBox para fazer a importação dessa pasta. Então, essa aqui é a telinha do VirtualBox, né? Quando a gente instala ele, por padrão, ele vem aqui. Caso alguém não esteja na tela igual a minha aqui, a gente pode clicar aqui, né, nesse campo aqui de ferramentas, né, nesses 3 pontinhos, e eu mudando aqui na lateral, aqui o tipo, muda o tipo do menu que vai estar aqui no meu lado direito, né? Então, bem-vindo a esse menu principal. A gente tem aqui em cima um menu superior, né, com essa opção arquivos e algumas coisas aqui, algumas ferramentas, né? Aqui o menu de gerenciar a máquina, que é acrescentar e criar novo. Novo é aquela sistemática que eu falei, que eu crio uma máquina, defino o hardware para ela, importo uma ISO ali dentro, carrego uma ISO para iniciar a partir da ISO e aí faço uma configuração padrão. Ou acrescentar, que é acrescentar esse tipo de máquina virtual que a gente baixou, que é o disco, né? Mas eu vou fazer a partir dessa telinha da direita aqui, que é mais simples. Então, cliquei em acrescentar. Eu vou navegar até o local que está a minha pasta, então a minha está em downloads, aquela pasta do Kali, e aí vocês observam que ele vai reconhecer aquele arquivo do VirtualBox que está lá dentro da pasta lá que a gente baixou, né, aquele arquivinho menor. Então quando eu seleciono ele e mando abrir, ele já vai carregar a minha máquina. Aqui ele mudou a tela aqui, mas eu vou voltar para os detalhes. Então, observem que a máquina já carregou o Kali Linux 2023, VirtualBox, arquitetura MD64. Cliquei em detalhes. Aqui é importante que ele gera um resumozinho pra gente do que foi, como que está configurada essa máquina, né? Então, por padrão, esse Kali, ele vem com 2 GB de RAM configurado, ele vem com 2 processadores selecionados, ele vem adicionado um disco rígido e um ótico, a ordem de boot primeiro no disco rígido, no HD.
Ele vem com memória de vídeo de 128 MB configurado. O que mais que ele vem? Ele vem com áudio configurado, eu posso desabilitar caso eu não esteja ocupando. Ele vem com um adaptador de rede configurado e está no modo NAT. Eu vou falar sobre isso aqui também. E pastas compartilhadas, se eu tiver essa aqui, eu posso criar uma pasta compartilhada entre a minha máquina física, entre a VM, entre as VMs, e aí eu posso estar jogando o arquivo ali dentro e eu vou enxergar de qual VM eu abrir, eu vou estar enxergando aqueles arquivos. Isso aqui é bem interessante da gente estar utilizando. E se eu clicar em iniciar aqui, essa minha máquina já vai subir, né? Ela vai subir já com essa configuração padrão que veio. Mas antes de iniciar ela, vamos só dar uma olhadinha aqui, clicando no menu configurações. Aqui a gente pode estar fazendo as alterações do que foi feito, né? De como que veio essa nossa máquina, né? Então na aba geral, o mais interessante aqui, importante que eu recomendo é renomear, né? Posso renomear para um nome que fique mais fácil para controle meu e organização. Então vou botar aqui, ó, Kali Estudo Pentest. Beleza, renomeei. Na próxima opção aqui, sistema. Aqui eu posso mudar a RAM dela, né, a memória RAM. Minha máquina física tem 32 GB de RAM, né, então ele me bota disponível aqui, acho que até uns 28 GB de RAM. Eu vou subir para 4, que já é um pouquinho melhor, já fica mais interessante. Vou desabilitar o boot do disco óptico, porque a nossa máquina já está pronta, já veio configurada. Tem uma subaba aqui, ó, processadores, já está com 2, eu não vou aumentar. Isso aqui vai depender de quantos threads lá, né, o seu processador físico tem e suporta. Monitor, se eu tenho 2 monitores e eu quero habilitar um segundo monitor na minha máquina virtual, eu posso alterar aqui. No meu caso eu tenho 2 monitores, mas eu vou deixar um só. Armazenamento, aí aqui observem que o disco está vazio, né, a mídia óptica, e no hard disk, né, no HD, ela está com o HD que a gente baixou, que veio selecionado. Observe que ele está com tamanho virtual, né, ele tem expansível, né, dinamicamente alocado, ele vai ocupando o nosso disco físico até 80 GB. Então hoje ele está com 13.4 GB ocupando, mas ele pode expandir até 80, né? Então é interessante isso aqui, 80 GB é coisa pra caramba, dá de sobra aí pro Kali. O áudio eu posso desabilitar, caso a gente não for ocupar, não tem por que mexer aqui. Vou pular redes aqui, só matar aqui o USB, né? Então eu posso ativar controlador USB. Pastas compartilhadas, então aqui que eu comentei, eu posso criar uma pasta que vai ficar compartilhada entre as minhas máquinas, eu posso acrescentar uma pasta. Aqui é bem intuitivo, bem simples, pessoal, vou deixar de lado essas partes aqui. Porta serial, se o caso eu for ocupar, eu posso habilitar uma porta serial, né? E rede, que é o mais importante pra gente aqui. Ele vem até 4 adaptadores de rede, então como se fosse 4 placas de rede, né? 4 conexões de rede na minha máquina. Ele vem por padrão uma habilitado. E conectado é o tipo de conexão. Isso aqui que é interessante. Eu tinha até feito esse vídeo aqui explicando essas partes aqui de cada conexão de rede dessa, mas ficou muito longo. E aí deu uns problemas técnicos, aí eu tive que regravar, pessoal. Então eu vou deixar isso aqui para um vídeo específico. Que isso aqui é algo que tem... Às vezes as pessoas têm dúvida aqui, tem bastante gente que tem dúvida. Eu demorei um pouquinho para aprender aqui cada uma delas o que é. Então eu vou fazer um vídeo específico só dessa parte aqui, que eu acho que vai ficar legal. Mas a gente vai deixar ele por padrão NAT que veio, né? Que NAT é o quê? É uma conversão de IP. Então ele cria um IP para minha VM, para minha máquina física, faz uma conversão desse IP para se comunicar com a minha máquina real, né? Minha máquina física. Então minha VM tem um IP, faz uma conversão para se comunicar com a minha máquina física e aí sai para a internet. Então nesse tipo de rede eu tenho acesso à internet. Aqui no avançado eu vou olhar o tipo de adaptador que ele está usando. Isso aqui eu posso mudar, né? O adaptador que vai estar se comunicando com a minha máquina física. E o endereço do MAC que ele vai estar pegando, né? Então eu posso alterar aqui. Isso aqui é interessante quando a gente clona. Eu já vou dar essa dica aqui rapidinho mais para frente. E cabo conectado. Se eu desconectar é como se eu tirasse o cabo lá, ela não vai pegar a rede. Então, beleza, dei um OK. Vou clicar para iniciar, pessoal. Quando a gente clica para iniciar, ela vai começar a carregar, abre um menuzinho aqui na direita, aqui um status. E enquanto carrega aqui, eu vou dar umas dicas aqui de o que a gente pode estar fazendo aqui também. Clicando com o direito em cima do nome da máquina aqui, eu tenho a opção de clonar. Quando eu clico aqui em clonar, ele cria um clone, né? E eu posso fazer um clone igual, né? Exato ali da minha máquina que eu tenho. Aí aqui é interessante, né? Eu posso já selecionar ali no clone para trocar os endereços MACs. Mas caso eu não troque, depois eu vou lá em opções de rede e crio um MAC novo. E outra opção interessante, mover, a gente pode criar pastas aqui, grupamentos, grupos de máquinas virtuais. Isso é interessante se eu tenho Lab 1, Lab 2, laboratório de pentest, ou eu estou fazendo um curso e eu boto o nome do curso e jogo ali dentro todas as VMs que eu estou utilizando. Aqui eu tenho opções para iniciar, pausar, reiniciar a máquina. E aqui é uma dica interessante, é para desligar, né? Então eu posso vir aqui
parar. Desligar é como se eu fosse lá iniciar, desligar. Eu posso enviar um sinal para interromper a alimentação dessa máquina e forçar um desligamento, caso ela esteja travada. E eu posso desligar salvando o estado atual que ela está, né? Então, eu estou fazendo uma configuração, não deu tempo, eu vou ter que parar, preciso reiniciar minha máquina física. Mando desligar ali, mando parar ela salvando o estado atual. Aí ela salva aquele estado que ela está no momento e desliga com segurança a máquina. Então, minha máquina já carregou. Deixa eu abrir a janelinha dela. O Kali, por padrão, quando a gente instala ele vem com usuário Kali sem a Kali. Então isso aqui é bem tranquilo. Kali e Kali. Dei um login. Outra forma de desligar ela aqui, eu posso vir aqui na janela e eu tenho as mesmas opções que eu tinha lá, né? Desligar, enviar sinal de desligamento e salvar o estado da máquina. Ou eu posso também vir aqui no menu inicial, aqui no botão de desligar a máquina e mandar desligar, né? Então esse aqui é o nosso Kali, instalamos ele está aqui, eu posso fazer as configurações de vídeo aqui para ficar reconhecendo automático, posso definir o tamanho que eu quero da janela, não vamos entrar nesse quesito agora, mas por padrão ele já vem com essa detecção automática aqui de resolução. Quando a gente clica na máquina, um outro detalhe, o mouse às vezes ele faz a pergunta aqui, pergunta se a gente quer que fique capturado o mouse aqui dentro da minha máquina virtual, né? Então para escapar disso aqui eu dou um Ctrl da direita, ele solta, libera o meu mouse para eu interagir com a minha máquina física. Então pessoal, aqui, deixa eu só desligar ela aqui, para dar um sinal de desligamento. A ideia desse nosso vídeo aqui era fazer essa primeira importação inicial aqui, criar uma máquina, subir ela no VirtualBox. Então eu vou estar preparando mais uns vídeos aí na sequência, ensinando as configurações de rede ali, preparando uma mini infra com uma rede interna, com uma saída para a internet, e isso vai estar ajudando bastante a gente aí para estar preparando laboratórios para estudo, né? Principalmente a gente pode estar simulando um cenário com uma máquina, e a gente está preparando isso aí nos vídeos de ataque, né? Um cenário com um servidor web, um firewall na borda dele, uma máquina Kali que vai simular o atacante, que vai ter que passar por esse firewall e acessar o servidor web lá dentro. Então tudo isso a gente pode configurar aqui no VirtualBox, fica bem legal. Aqui eu vou só fazer um clonezinho rápido, né? Aqui no clone a gente tem que selecionar aonde que a gente vai querer que salve essa nossa VM. Deixa eu jogar aqui na minha área de trabalho mesmo. Deixa eu jogar no HD qualquer aqui. Vou jogar no HD de backup mesmo. Aí aqui ele tem a opção de criar ou não, né, que eu comentei, endereços novos, ou manter os endereços. Eu posso incluir todos os endereços ou gerar novos endereços. O interessante é gerar novos endereços. E beleza. A gente dá um próximo. Clone completo ou clone linkado. O interessante aqui é clone completo, porque o linkado ele fica vinculado àquela máquina anterior, né? Então quando a gente dá um clone completo, ele não é para ser demorado aqui, pessoal. Ele vai criar um clonezinho e já vai habilitar uma maquinazinha nova aqui pra gente aqui embaixo. E aí a partir dela a gente pode alterar, né, o endereço MAC. Eu já mandei criar um MAC novo, né, para evitar conflito de rede, né, caso a gente bote as duas na mesma rede. Então eu posso estar agrupando elas aqui, criando um grupo para estar utilizando, como se fosse que eu comentei, né, Lab 1, curso tal. Posso clonar esse Lab, daí essas duas máquinas e mais duas. E, enfim, a gente vai criando N possibilidades aqui de uso, né, dessas máquinas virtuais. Então, pessoal, acho que o que eu tinha para hoje era isso. Eu vou até encerrar aqui, que ele vai demorar esse clone aqui, para não ficar tão longo. Esse vídeo já ficou mais longo do que eu pensei que fosse ficar. Deixa eu só trocar a telinha aqui. Acho que eu consegui bater aqui a minha ideia que eu queria. Faltou um detalhe aqui, que é essa ideia de appliance e snapshot. Acho que eu consigo bater rapidinho aqui com vocês. O que seria o snapshot, pessoal? Quando a gente está fazendo alguma configuração na máquina, vai instalar alguma aplicação, vai fazer alguma coisa que pode afetar, principalmente o kernel da máquina lá, né? E isso pode estar crescendo o nosso sistema operacional e a máquina não inicie. Eu posso fazer um snapshot antes, né? Então eu estou aqui com a minha máquina selecionada, eu venho nessa opção aqui, clico nos 3 pontinhos, snapshots. Esse snapshot ele salva o estado, é como se fosse um backup daquele estado que a máquina tá. Então eu posso vir aqui, ó, criar e renomeio, né? Então aqui o interessante é nomear, né? Então, por exemplo, antes da instalação do Nmap. Beleza. Simulei um nome aqui. Criei esse estado. Então eu tenho um estado já. E aí eu posso ir criando N estados ali, vai ficando tudo na sequência. E eu tenho possibilidades de restaurar até aquele ponto que está lá salvo, né? Então, por exemplo, a partir de agora eu fui lá, instalei o Nmap e o Nmap crashou a minha máquina. Situação hipotética aqui, né? E eu
não preciso reinstalar o sistema operacional nela. Eu venho aqui, seleciono o estágio que eu quero, mando restaurar, ele vai carregar aquela configuração anterior que eu salvei. Então essa ideia do snapshot é muito interessante, a gente utiliza muito em servidor também. Para servidores a gente utiliza o Proxmox, é uma outra ferramenta aí, a gente pretende estar trazendo conteúdo sobre ela também. E aí a gente utiliza bastante essa ideia de snapshots, principalmente quando a gente vai fazer uma implementação, alguma coisa. Acaba sendo bem útil. Aproveitar que complementou aqui. Então, pessoal, fiz um clone da minha máquina. Deixa eu só voltar aqui para... Beleza. Tô com o meu Kali Pentest e fiz um clone dele. Aí o interessante é o quê? Renomear, né? Eu venho aqui. Vamos nomear... Vou botar aqui. PC Web de vulnerável. Tá, beleza. Então a gente está com uma máquina vulnerável aqui. Então isso aqui pode ser, por exemplo, um meu lab. Se eu selecionar as duas, eu consigo aqui, ó, mover para grupo. E crio um grupo. Então, ó, agora minhas duas máquinas estão agrupadas. Aí eu posso vir aqui, renomear esse grupo e botar aqui, ó. Vamos botar aqui, Pentest Web. Então criei um grupo, por exemplo, isso aqui poderia ser um curso. Opa, faltou dar um enter. Poderia ser um curso, por exemplo, de estudo de Pentest Web. Então agora minhas máquinas estão agrupadas. E vocês observem que agora a gente tem duas máquinas. E aqui entra a ideia do appliance. O que é o appliance? O appliance, ele cria um arquivo .ova e pode, dentro desse .ova pode ter um laboratório inteiro, assim, com 10 máquinas, N máquinas, né? Então, como que a gente faz essa exportação de appliance? Pô, bem simples, pessoal. Exportar appliance, ele vai aparecer aqui pra gente, né? No caso, já está selecionado o grupo Pentest Web, por isso que ele já apareceu as duas máquinas selecionadas. Então, eu já tenho aqui as duas selecionadas. Eu vou avançar, vou dizer aonde que eu vou querer salvar, o formato aqui padrão, a gente não precisa mexer. Incluir ou não os arquivos ISO, no caso aqui a gente não tem arquivo ISO, vai estar exportando só esse .ova, que vai carregar os discos da máquina. Observe que ele vai gerar um arquivo .ova. A gente faz essa exportação, aí que ele dá um resumo do status que está configurado em cada uma dessas máquinas. Finalizar. Ele vai exportar e vai gerar um arquivo .ova para a gente. E o contrário, né, para importação, né, é a mesma coisa. Eu vou lá, seleciono um arquivo .ova, venho aqui importar appliance, busco aquele arquivo .ova, importo e ele carrega para mim aqui no meu VirtualBox tudo que foi importado. Então, pessoal, nosso vídeo que eu tinha para hoje era isso, né? Um vídeo até ficou mais longo do que eu pensei que fosse ficar, mas acho que deu para dar um overview, uma ideia geral aí para instalar, né, configurar um ambientezinho Kali ali para a gente estar estudando. Nos próximos vídeos aí a gente vai estar trazendo mais umas dicas, eu vou trazer dicas de configuração de rede ali no VirtualBox, que é bem interessante, vai ajudar a gente a fazer infras ali e segregar um pouco da nossa máquina física, que eu acho que isso é o mais importante, né, pensando na segurança. Então, pessoal, quem gostou do vídeo aí, puder deixar um like aí pra gente, puder tá compartilhando, seguindo o canal, deixando dicas aí, pedidos nos comentários, a gente está à disposição. E qualquer coisa, pessoal, é só deixar nos comentários aí, elogio também, a gente agradece, crítica também. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, abraço.